Olha só, pessoal, quando eu estou diante dessa pergunta, como me livrar dos desafios, eu até queria saber, porque se eu soubesse a fórmula para nos livrarmos dos desafios, eu estava vendendo sinergia em potinho. Como se livrar dos desafios em 2 semanas, em 1 mês, à medida que você tiver paciência aí para prolongar o seu processo e barateando o preço do potinho. Eu não estou querendo ser pessimista não, mas desafio ele existe sempre. Por quê? Enquanto nós estivermos separados e classificados, sempre aquilo que não se conecta ao que você não acredita, acho melhor falar assim, o que você não acredita sobre ser útil, ser simpático, ser agradável, ser agregador, ser bom para você, sempre que algo não sair da forma como você estava esperando, da forma como você queria, da forma como você, precisava que fosse, você vai considerar que você está diante de um desafio, tá. Então o desafio ele está diretamente relacionado à nossa percepção sobre a vida. Então, a questão do desafio é você enxergar a história dele. O que que ele está fazendo na sua vida? O que que esse desafio tem a ver com você? O que que ele está fazendo aí? É isso que você precisa enxergar, né. Às vezes a gente fala assim: "Gente, mas eu não mereço uma coisa dessa". Não tem nada a ver com merecimento, tem a ver com produção, tem a ver com a vibração da sua percepção que vai se alinhando, se conectando a vibrações ressonantes, e o que você está vivendo vai dizer sempre do que você usa em você para produzir sua realidade. Então a gente precisa se enxergar naquilo que a gente está vivendo, né, para você conseguir honrar o lugar que esse desafio está ocupando, que é de mensageiro das suas condições de produção de vida, ok? Outro dia eu propus para as minhas alunas do curso Percepção Multidimensional, mas da turma Aprofundamento, eu propus para elas assistirem um documentário. E nesse documentário, eu anotei nada mais, nada menos do que 50 crenças fortes sobre determinação e resultado. 50 que eu anotei num filme, tá. Depois eu numerei essas crenças e nós fizemos ali uma conexão, sem elas saberem o que que tinha por trás de cada número, elas fizeram uma conexão e escolheram alguns números, tá. Ou seja, elas estariam se conectando às crenças sem saber o que que viria por aí, tá. E aí depois eu só perguntei: "Vocês vão se conectar com o sentido dessa escolha, vocês podem usar todo o material que vocês tiverem, porque nesse curso eu crio jogos, então elas têm muito material com jogos", eu falei: "Vocês podem usar o jogo que vocês quiserem, as cartas que vocês quiserem, tudo que vocês tiverem em mãos. E a gente vai ver o que que essa crença tem a ver com a sua vida, que relação que ela tem com a sua vida". E aí você fala: "Poxa, mas alunos do curso Aprofundamento", sim, enquanto nós estivermos presentes na nossa história, nós vamos enxergar passado latente nas nossas escolhas. Tudo que está aparecendo para nós é porque está disponível, que está pronto para soltar de nós. Isso é uma coisa muito importante. Aquilo ali se revelou, apareceu, é porque está pronto para ser liberado. Então, quando a gente faz essas conexões, a gente já faz com o botãozinho do acolhimento ligado, né. Então você pensa 50 crenças distribuídas em números para os alunos conectarem e enxergarem as suas histórias através da percepção de uma outra pessoa, que no caso o diretor desse filme. Então o que que isso tem a ver? E eu vou te falar que elas encontraram tantas coisas que nós usamos 2 aulas para esses acolhimentos. Então, quanto mais aprofundamos, mais coisa nós enxergamos. Nós mudamos a nossa relação com o que nós demos conta de ser. Então elas enxergaram tantas coisas em 2 aulas, e assim, a única coisa que eu tenho a dizer sobre isso, quando você enxerga uma coisa que você não estava enxergando antes,
automaticamente você já elevou mais um nível da sua percepção, um nível da sua consciência. Então, o tempo todo, o exercício de se enxergar, ele é um exercício de elevação de frequência, ele é um exercício de aprofundamento na sua percepção, ele é um exercício de elevação de nível de percepção. Natural. Você não está fazendo algo para elevar a sua percepção. Você não está fazendo algo para despertar. Despertar é uma consciência do seu processo de descamação, de você deixar algo que se revela para você se soltar de você. Se soltou, alguma outra coisa revela. Então, não existe outra forma de você lidar com o desafio que não seja enxergando qual o sentido dele está acontecendo na sua vida. Ele está revelando o que sobre você que já não tem mais necessidade de permanecer na sua história, que está pedindo saída, libera. Libera com consciência, nesse acolhimento amoroso, entende? Eles sempre estão te mostrando algo relacionado à sua forma de viver. Eu nunca falo que você tem que aprender com os desafios. Eles não são uma escola. Eles são uma produção inconsciente de vida. Eles são manifestações. Desafios são manifestações, né? Eles saem de algum lugar. Eles ocupam um lugar. Esse lugar que eles ocupam é o lugar manifestado, né? Se você quer colocar esses desafios num outro lugar que não é esse lugar que eles precisam ocupar, você ativa um botãozinho em você chamado ciclo. Blu, blu, começa a repetir aquilo ali. Você começa a ter que viver essa experiência inúmeras vezes, porque você precisa enxergar. Não enxergou sentido, você não vai viver a mesma experiência necessariamente, mas você vai viver experiências que despertem em você a mesma sensação. Por quê? Porque elas saem do mesmo lugar. Repetir ciclo não é repetir a experiência, é repetir esse processo de vibração que produz uma experiência, você não reconhece essa experiência, quer eliminar essa vibração vai ficando cada vez mais intensa, porque você precisa se enxergar. Então, o desafio é isso, ele é um mensageiro que vem te contar sobre a sua forma de produzir vida, né? Então, nós estamos falando de repetir sensações. Sempre o ciclo, ele pode trazer experiências completamente diferentes, mas ele vai despertar a mesma sensação. É essa sensação que faz parte dessa história, desse desafio, né? Então, como que eu faço para não viver desafio? Né, se a gente tem uma história para trás gigante, olha que eu não estou considerando nem lá para trás, estou considerando só esse movimento nosso aqui, mas a gente ainda tem uma ancestralidade gigante que a gente traz essa história também, então tem muita coisa para ser acolhida, né, para a gente chegar a não viver o desafio, o que vai acontecendo com certeza é esse desafio não te desesperar mais, você vai perdendo o medo do desafio. É interessante, sabe o que que eu gosto de fazer uma comparação com algo que a gente produz e que a gente olha e fala assim: "Nossa, gostei, fui eu que fiz". É a mesma coisa, né, o desafio foi você que fez, você não fez aquela situação. Você, em ressonância, está num lugar que vai despertar em você essa vibração, essa sensação que você precisa enxergar nesse ciclo, né? Então aquilo é produzido pelas suas percepções, elas que te colocam naquele lugar. Então, da mesma forma, olha, fui eu que fiz. Então, a nossa naturalidade para lidar com isso é algo que vai acontecendo em nós, né? De repente, o bicho está pegando, a gente olha e imediatamente a gente já enxerga essa história. E isso acontece dessa forma. A gente perde o medo do desafio, ele perde o peso que ele tinha, ele perde o lugar que a gente fazia com que ele ocupasse, e ele começa a ocupar só o lugar dele, e é sempre leve, o lugar que ele ocupa é leve, é o do mensageiro. Então isso muda tudo na nossa forma de lidar. Se a gente muda a forma de lidar com o desafio, a gente já muda a forma de lidar com as novas produções da nossa vida que vem aí depois desse desafio, com certeza.